basicamente, tá, para simplificar a questão jurídica, que ele sempre que tentou jogar no Maracanã conseguiu sucesso. Porque é uma cessão temporária de um bem público, não é uma concessão como a do Nilton Santos, que dá mais poderes ao Botafogo. Então, sempre que o Vasco quer bater o pé e jogar no Maracanã, ele vai à justiça e consegue. Demora, é chato, a discussão se arrasta, mas o Vasco sempre consegue. No fim das contas, o Vasco sempre consegue pela característica do negócio, de ser uma cessão temporária de um bem público. E vai haver uma concessão, e nessa concessão o Vasco vai disputar com a dupla Fla-Flu. Então ele está jogando com essa camisa, fazendo campanha da sua própria candidatura, né? A Maracanã para todos. O mando do próximo domingo é do Nova Iguaçu. Então caberia ao Nova Iguaçu, dessa vez, solicitar o Maracanã. O Nova Iguaçu o fez. Só que não houve resposta até hoje, meio-dia, que era o prazo final para que o jogo fosse no Maracanã, por uma questão de venda de ingressos. Não houve resposta da dupla Fla-Flu. Qual é o entendimento? Já tem uma resposta do consórcio. Qual? O Nova Iguaçu precisava de uma resposta até o meio-dia de hoje, 13 de março. Como o consórcio ainda estava analisando a solicitação feita, o clube optou por marcar logo o jogo no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Lavou as mãos. Essa é a explicação do consórcio Maracanã. Ok. Mas a resposta não chegou a tempo, né? Não chegou a tempo. Não chegou a tempo. Até o meio-dia de hoje. Até o meio-dia de hoje. Difícil, né? Dar uma resposta, né? Demora, né? O entendimento que o Vasco tem, isso internamente, acho que ninguém vai falar isso abertamente, mas internamente o entendimento que o Vasco tem é que a dupla Fla-Flu reagiu à mensagem que o Vasco... Vamos colocar de novo. A mensagem que o Vasco levou na sua camisa Maracanã Todos, que é o Vasco fazendo propaganda da sua própria candidatura para ganhar a concessão contra a dupla Fla-Flu. Então o Vasco entende nos bastidores que houve uma retaliação. Você entrou com essa camisa, nós cedemos o estádio para vocês, vocês entraram com essa camisa, então agora não vai ter para o jogo da volta. Esse é o entendimento que o Vasco tem do negócio. Não, eu ia até completar com a palavra retaliação mesmo, assim, você até usou antes do que eu ia falar. Basicamente, na opinião do Vasco, é isso, assim, a dupla Fla-Flu se sentiu provocada e reagiu desse jeito, prolongando a resposta até o momento que não desse mais para que a federação pudesse marcar o jogo no Maracanã. O Nova Iguaçu não quis usar a justiça para tentar ganhar o direito de jogar no Maracanã, porque o Nova Iguaçu pode explicar mais à frente. Ele até teria, numa questão óbvia, né, numa dedução lógica, ele até teria a expertise do Vasco. Mecanismos jurídicos. Exato. Não precisava nem usar o Vasco, usava os mesmos mecanismos. O precedente está aberto. A gente sabe que se o Nova Iguaçu solicitasse, claro, o Vasco poderia ceder o conhecimento jurídico que ele tem da causa. Até já tem um precedente, enfim. Mas então, quem teria que ir à justiça é o Nova Iguaçu como mandante. Exato. O Vasco não tinha o que fazer. O Nova Iguaçu optou por não fazê-lo e vai jogar em Volta Redonda. É um palco muito pior, evidentemente, para um jogo desse tamanho. E a dupla Fla-Flu, sou obrigado a dizer, está exercendo o direito dela, né? Eu acho péssimo para o campeonato. Sim. O campeonato é péssimo. Acho péssimo para o Rio de Janeiro. Péssimo. Enfim, a gente não tem um domingo de futebol no Rio de Janeiro. Péssimo. Por pura picuinha. A dupla Fla-Flu deve zelar pelo bem do futebol carioca ou deve zelar pelo bem da dupla Fla-Flu? O Maracanã não é da dupla Fla-Flu, Rizek. Esse é um ponto. Aí a gente vai discutir, mas está sob a administração da dupla Fla-Flu. Ok. Vai estragar o gramado, o Maracanã vai ficar parado 15 dias agora para a data FIFA. Nem seria esse um argumento também para não ceder, para não ter outro jogo seguido, sábado e domingo, já que a gente tem Fla-Flu sábado e domingo. Assim, tá na cara, assim, não vejo motivo, nenhum outro motivo que não tenha sido uma retaliação mesmo para o que o Vasco fez com a sua camisa no jogo de domingo passado. Agora, assim, do todo, são só efeitos colaterais do que acontece com o Maracanã. O Maracanã é um estádio público, um estádio que foi construído lá em 1950 com dinheiro público, passou por reformas com dinheiro público, na última custou mais de R$1 bilhão, e o que a gente tem hoje é um Frankenstein, porque os próprios Flamengo e Fluminense não são donos dali, porque quando o Vasco quer, joga. Quando a Conmebol quer fazer a final da Libertadores, Flamengo e Fluminense tem que jogar fora. Quando a seleção quer jogar e com todo direito, joga. Enfim, então... Eu compro muito... Eu acho muito meio absurdo isso. Eu compro muito o barulho do Vasco num ponto. Nesse ponto, eu acho que o Vasco tem toda a razão. O Vasco é indignado porque o governo do Estado não dá uma solução definitiva para o caso. Claro, é isso que eu estou falando. O problema é esse. O grande culpado, no meu entendimento... E será que o governo do Estado tem interesse em dar uma resolução definitiva?
O dono, assim, o grande culpado, no meu entendimento, é o governo do Estado. Porque ao não dar... São 10 anos, Rizek. Ao não dar uma solução... Porque, por exemplo, o Newton Santos também foi construído com dinheiro público. E aí, quando acaba o uso do estádio nos Jogos Pan-Americanos, o que você faz com aquilo ali, construído com dinheiro público? Você cede por um valor simbólico ao Botafogo e o Botafogo tem aquilo de forma muito mais sólida, consistente, porque houve uma concessão de um bem público adquirida pelo Botafogo. O governo do Rio de Janeiro, por uma razão que eu desconheço, ele não faz o processo da maneira como deveria ser. O Newton Santos, só esclarecendo, era municipal, né? Sim, municipal. E agora é estadual, o Maracanã. Mas é sim, um bem público, mas em esferas diferentes. Um bem público em esferas diferentes. O governo do Rio de Janeiro, ele não dá uma solução definitiva para o caso. Então, ele fica renovando a concessão temporária, que é o termo correto que se diz mesmo, e aí o Vasco sempre vai à justiça, peraí, essa concessão é temporária. Então, eu tenho o direito de jogar aqui, porque não há regra que me impeça de jogar aqui diante de uma concessão temporária. E aí o Vasco ganha. Então, o governo é o grande vilão dessa história, A verdade é que o Maracanã é usado publicamente. Ele é usado publicamente para atender determinado interesse aqui, determinado interesse aqui, determinado interesse aqui. O que eu falo da dupla Fla-Flu é que realmente eu tenho muitas dúvidas se a dupla Fla-Flu ela deve pensar no bem comum, no bem comum. Mas é isso, porque assim, a gente vai entrar na discussão do que é de direito e o que é o bom senso. Vocês querem o quê? Melhorar o futebol ou cuidar só do seu? Eu já tenho a resposta, é cuidar só do seu. Tudo que a gente está vendo em negociação de uma liga de clubes é isso, é cuidar só do seu. Não tem ninguém olhando o todo. Porque, por exemplo, domingo tem jogo do Botafogo do Newton Santos. Então, o Newton Santos não é uma opção. Você só tem Volta Redonda. A Federação do Rio também não agiu. Ela poderia ter, nos bastidores, agido. É o produto dela. E agora o jogo vai para a Volta Redonda. Aqui para o campeonato, início do campeonato, eu devia ter colocado isso. Antes de 2007, a gente não tinha, por exemplo, o Newton Santos. O Botafogo mandava alguns jogos até, Caio Martins e tal, mas a gente não tinha o Newton Santos. Eu cresci indo a jogos de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco no Maracanã. O Eric é mais velho que eu, aqui do Rio de Janeiro também, com certeza. Então, eu não consigo... E não é que na época não tinha menos rivalidade, pelo contrário, a rivalidade já era muito grande. Mas hoje, Pedro, o estádio está cedido à dupla Fla-Flu. Mas eu não consigo entender, porque assim, é algo que está prejudicando todo mundo. Flamengo, Fluminense está sendo prejudicado, Vasco está sendo prejudicado, o próprio futebol carioca, de maneira geral, está sendo prejudicado. Eu não consigo entender como é que gestores que deveriam ser profissionais não conseguem sentar numa mesa e conseguir definir algo que existe um caminho, é possível. A gente, até 2007, a gente via os quatro times do Rio usarem o Maracanã, o mesmo aparelho. Então, assim, é possível. Agora eu não consigo... A gente vai entrar nessa questão de picuinha, que é isso, é retaliação, é dirigente que quer jogar para sua torcida, quer falar que... As outras vezes até foi uma questão assim, eles usavam a questão do gramado, né? Ah, tem muito jogo, ok. Aí você vai discutir se é ou não é. Agora, nesse caso agora, não é. Não é porque o que me leva tem jogo sábado, teria um jogo domingo, como foi no último fim de semana, e agora o Campeonato Carioca, nessa data FIFA, vai parar, diferentemente do Campeonato Paulista. Só isso que o modelo de cessão do Maracanã é tão ruim que permite essa confusão que a gente está vivendo. Sim, tudo é feito colateral. Permite que a dupla Fla-Flu hoje, locatária do estádio, fale, eu não vou ceder, se você quiser vai para a justiça. Entendeu? O modelo permite isso. E aí vai e ganha o direito de jogar. Não quis. O Nova Iguaçu não quis ir à justiça e o jogo vai ser em Volta Redonda. Eu só acho que assim, cara, que o Maracanã é um estádio brasileiro, construído com dinheiro público, não pode ser administrado como está sendo administrado nesse momento. Esse é o meu ponto. Concordo totalmente. E o barulho que eu compro do Vasco, que eu acho que o clube tem toda a razão, é que Vasco, ele apenas pleiteia o direito de brigar pela concessão do Maracanã. Ele quer ter o direito de competir, e aí você vai estabelecer as regras. E aí, quem tiver a melhor proposta, leva. O Vasco quer ter um edital. O Vasco quer ter o direito de competir pelo Maracanã. Imagina se o Vasco ganha essa concessão. Imagina se o Vasco ganha. A confusão ainda é que a gente não consegue para o campeonato para o futebol do Rio de Janeiro. Porque aí o Maracanã passa a ser administrado pelo Vasco. Então, que já tem um estádio e que talvez não seja nem jogo financeiramente para o Vasco, ter um Maracanã para mandar todos os jogos no Maracanã. Porque, em tese, o Vasco quer reformar São Januário, né? E aí, nesse período, não teria São Januário. Mas o Vasco tem o direito. O Vasco deve ter o direito. O Vasco, Botafogo, Nova Iguaçu, o Rizecão Futebol Clube, o Vasco quer ter o direito
de escrever uma proposta para brigar pelo Maracanã. Mas o governo não quer administrar? Claro. Mas é por isso que eu digo que, assim, na minha opinião, o mundo ideal seria esses 3 clubes sentarem e conseguirem definir uma sessão onde Fluminense e Flamengo, que tem uma necessidade maior de utilizar o estádio, utilizem e que o Vasco possa utilizar também, que o Botafogo possa utilizar também eventualmente. Eu não consigo entender aonde há o entrave, a impossibilidade disso acontecer. Eu tenho defendido aqui, acho que os clubes precisam ter seus estádios, cara. Não dá para você viver assim. Não dá para viver assim. Não tem lugar nenhum do mundo. Esse fim de semana, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se encontrou com o presidente da Caixa Econômica Federal, dando mais um passo nessa tentativa de conquistar ou conseguir o terreno no gasômetro, na região aqui no Rio de Janeiro, que fica até perto do Maracanã, não é longe, para começar um plano de construção de um estádio. Assim, talvez seja esse o caminho mesmo. Assim, embora eu ache que o Rio de Janeiro não precisasse de mais um estádio, também mas assim, pensando muito de forma rasteira, assim... Eu divirjo, eu acho que o Flamengo vai ficar ainda mais forte, né, no seu estádio. Eu também não tenho como discordar da tua opinião, entende? É só uma questão, uma visão pessoal. Pensando com a cabeça do Flamengo. Por isso eu perguntei, o Flamengo deve zelar pelos interesses da cidade, assim, o que seria melhor para a cidade, ou dele? Eu acho que o estádio do Flamengo não prejudica os interesses da cidade e vai deixar ele clube ainda mais forte. Porque o estádio, no modelo que o Flamengo quer construir, que é inspirado no estádio do Bayern, ele não é só para receber jogo. Lá serão feitas uma série de ações comerciais dos parceiros comerciais que ele pretende ter, exatamente como é no Allianz, o estádio do Bayern. Em tese, você não endividaria o clube, que eu acho que é o mais importante na cabeça do torcedor. Né? A promessa do Rodolfo Landim, o presidente, né, tem que saber se o grupo político dele vai ser reeleito, é não gastar um centavo do clube, é fazer uma SAF, vender 30%, e com esses 30% vendidos, fazer o estádio sem gastar um centavo, sem endividar um centavo o clube. Mas isso a gente tem que esperar. Por hora, o que a gente tem é o Maracanã nesse caos. Por hora, a realidade é essa. É o Maracanã nesse caus. E quem perde é o futebol carioca, de uma maneira geral. Você tem uma semifinal de campeonato carioca, depois de um jogaço que foi domingo no Maracanã, um espetáculo. Foi um espetáculo para quem gosta de futebol domingo. Aí você não tem isso, você vai ter um domingo de futebol... Sem futebol no Rio. O futebol do Rio é horrível. Exato, é horrível. A construção de um novo estádio do Flamengo deixa a gente em dúvidas do que seria do Maracanã, né? O que será do Maracanã? Já é um outro passo. Pois é. Mas o governo do estado deveria ter essa preocupação também. Já se botou bastante dinheiro para ser um detalhe isso. Deveria ser, talvez, a principal prioridade, né? Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para debater aí as notícias do Vasco de hoje, o jogo contra o Nova Iguaçu, pessoal, saiu aí o local, será em Volta Redonda, estádio pequeno, acanhado, gostei não, pessoal, gostei não, porque Volta Redonda, pelo campo ser pequeno, estádio pequeno, acho que interessante pro Vasco seria no Maracanã, que a torcida do Vasco invadiria, em Brasília, a torcida do Vasco também ia invadir, agora ali em Volta Redonda, por mais que a torcida do Vasco vá, o campo é pequeno. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Cara, olha o mullet. Vixe, Maria, não tem nada a ver. Isso deve ser um mega mullet. Vamos lá, é o seguinte. Vasco e Nova Iguaçu e Vasco. Então é o seguinte, jogo da semana passada, 1-1, Maracanã, lotado, lindo, festa maravilhosa. É o Carioca. Eu também, você. Aí, mas porque só eu vou trabalhar aqui, Zé? Não, tem que distribuir bem aqui. Divide aí, eu vou falar do Deixa divide aí, hein? O negócio é o seguinte. Aí, o Nova Iguaçu fez a solicitação aos administradores do Maracanã para que o jogo de volta também fosse no Maracanã. O Nova Iguaçu queria, tá? Aí passa um dia, passa 2, passa 3, não tem resposta. Correto. Ninguém responde, ninguém fala nada. Hoje era a data limite. Né? Hoje era a data limite. Ninguém responde nada, pô, mas peraí, já pedi, vamos... Chegou um momento que assim, tem um limite aqui, não dá mais para esperar a resposta. Mas cadê a resposta? Gente, vocês acreditam que os administradores do Maracanã não responderam ao Nova Iguaçu? Não teve resposta. Que coisa, hein? Não teve resposta. É raro, mas acontece muito. Ignoraram. Cara, como é ignoraram. Nova Iguaçu, cara. Nova Iguaçu, tô nem aí pra esse jogo, entendeu? Eu não vou responder.
Não vou responder. Não respondeu. E aí, claro, tem um limite, as pessoas precisam se programar, e lá, já é um absurdo a gente parar para pensar que hoje, quarta-feira, o jogo vai ser domingo, né? De manhã ainda não se sabia onde ia ser o jogo. Aí, por falta de resposta, acreditem, tô falando de futebol profissional. Futebol profissional. Não houve uma resposta. A equipe foi ignorada pelos administradores do Maracanã. E aí chegou e falou, bom, não tem mais para onde correr, o jogo será em Volta Redonda. Raulino de Oliveira, domingo às 4, tô certo, Pedrão? Perfeitamente. Domingo às 4 vai ser o jogo de Nova Iguaçu e Vasco com o mando do Nova Iguaçu, tá? Cara, Pedro Ivo tem as informações que a gente está esperando. O futebol profissional, futebol de alto nível e tal, etc. Você fazer uma solicitação e você ser solenemente ignorado, semifinal de Campeonato Carioca, e aí, dane-se. Não respondo e dane-se. Nada na vida, né? E no futebol não seria diferente. Nada na vida é por acaso. O dia de a hoje gente sabe o caminho, né? O dia de hoje ele é didático, né? Ele é didático muito. Porque ele explica, ele escancara para quem se encheu e não entendeu, ou não quis que fosse compreendido, explicado. Para quem ficou com a falsa sensação de que a briga de Flamengo e Fluminense contra quem queria utilizar o Maracanã lá atrás era por conta de gramado. Não é. Não é, claramente não é. Não é por conta de gramado. Quando você fala os administradores, você está falando do consórcio de Flamengo e Fluminense. Só que é bom situar algumas coisas. Flamengo e Fluminense não venceram uma licitação. Eles não são donos do Maracanã. Eles renovaram um termo de permissão de uso, que é a TPU. Tão falada TPU nos debates de Maracanã. Eles renovaram, e até renovaram de uma maneira que você pode contestar, porque você precisa abrir uma concorrência, não foi aberta nenhuma concorrência, você simplesmente renovou automaticamente, e aí que entra o lobby, a política. A gente falava tanto da política dominando o cenário do Campeonato Paulista, mas vamos ficar tranquilo que não é exclusividade de São Paulo, né? E aí, a partir do momento que se renova essa TPU, você tem bônus, ônus e obrigações. E entre as obrigações, é muito claro, como você não é dono, é um bem público, é um equipamento do Estado, né, do governo do Estado, você está lá muito claro. Quando você não tem conflito de datas, conflito de agendas, como é o caso do domingo, não tem outro jogo marcado para o domingo. Não é que o Fla-Flu é no domingo. O Fla-Flu é no sábado. É no sábado à noite. Quando você não tem conflito de datas, você não pode ter nenhum tipo de benefício para nenhum clube do Estado. Ou seja, você não pode dizer que A vai jogar, B vai jogar, C vai jogar, não vai jogar porque eu não quero, D não vai jogar. Você tem que liberar o equipamento público. Então, há um erro legal. E aí não é uma questão de opinião, há um erro legal. O equipamento público cedido ao consórcio de Flamengo e Fluminense através de uma TPU, ele tem um item lá que você tem que ceder, quando o outro time pede permissão para usar e não há conflito de datas. Há um erro legal. Então, como é que você se protege desse erro legal? Você não responde à solicitação do time, que no caso é o Nova Iguaçu, que é o mandante. O Vasco nada pode fazer, diferentemente de outras vezes, que se fosse o caso dele, se ele desse entrada na justiça, olha, não tive uma resposta, isso seria uma causa ganha, porque é um erro legal ali. Claro. Dessa vez é a questão do Nova Iguaçu. Então, o Nova Iguaçu, por uma opção política, de quem tem muito menos força política nos bastidores e pode sim enfrentar um Flamengo, muito provavelmente, ou um Fluminense na final, optou por não ir para a briga. Aí agora tem o debate moral. O debate moral é: por que você não libera esse equipamento? Por que você descumpre uma lei? E você só descumpre uma lei se você tem a certeza da impunidade. Se você está respaldado, amparado juridicamente, ou politicamente, ou por algum lobby, que é o que acontece no caso do Flamengo. Flamengo e Fluminense renovam a TPU por lobby, e quem deveria fiscalizar não fiscaliza por lobby. E aí entra a informação, né? Que como o Vasco jogou a primeira partida com aquela estampa do Maracanã para todos, isso feriu interesses ou atingiu politicamente o governo do Estado e os concessionários. Então, por isso, né, faz aquela vista grossa da fiscalização. Atinge o Nova Iguaçu de tabela, porque é para atingir o Vasco. O órgão fiscalizador, o Nova Iguaçu é só uma ferramenta menor. Isso. O órgão fiscalizador, ele deveria virar e falar, opa, tem um item aqui da TPU que não está sendo cumprido, mas não vai ser feito por lobby, por política. Então, não tem, antes de qualquer coisa de opinião, é algo muito cristalino, não é achismo do Pedro Ivo, do Bueno, do Prátio, do Clube A ou do Clube B. Tem um item que não está sendo cumprido do ponto de vista legal. Agora, a cobrança deve ser feita, principalmente, ao poder público. Mas aí a gente está falando do governo do Estado do Rio de Janeiro, que a gente não precisa se alongar, basta qualquer ferramenta de busca na internet você procurar saber quem é o Cláudio Castro, quais são suas alianças, qual é o modus operandi, como é que a coisa é feita no Rio e em tantos outros
governos também, para não ser exclusividade só do Rio de Janeiro. Então, há um descumprimento legal da coisa e há uma vista grossa de quem deveria fiscalizar. Perde quem pleiteava muito nos bastidores jogar lá, que era principalmente o Vasco. O Nova Iguaçu queria até a página 2, mas também não queria se indispor. Então, para não se indispor, eu pedi, ninguém respondeu, eu indico o Raulino de Oliveira, a vida vai seguir. O Nova Iguaçu tem uma chance considerável de estar na final. Sim. Eu não vou me indispor com o Flamengo, eu não vou me indispor talvez com o Fluminense, que pode acontecer uma virada, eu acho pouco provável. E segue o baile. Aí é mais um dia de Rio de Janeiro, de briga de Maracanã, mas é o que eu falo. Para mim, o ponto principal é didático, nunca foi por causa de gramado. Nunca foi por preservação. Até porque quem é carioca, Bubu, que passa muito por ali. Ele conhece. Se você passar nos arredores do Maracanã, o Maracanã está largado. Está largado, está sujo, está feio. Então não é só o gramado que não é bem cuidado, o problema não é o gramado. O problema é uma briga política. Então, como tudo, como também é na Federação Paulista, também é no Rio de Janeiro. Sim. Tem um minutinho ainda de bloco. Quer falar, Bubu? Primeiro assim, Nova Iguaçu joga hoje em Brasília contra o Inter. Contra o Internacional. O reserva, mistão. Eu sempre defendi aqui a Copa do Brasil, por exemplo, que seja o torneio de fato mais democrático do país. Que possam jogar todos os clubes. Um mata-mata. Põe 800 times. Na Copa do Brasil, Bubu. Deveriam entrar 800 times. Num dia você elimina 400, faz um mata e pronto. Então o Nova Iguaçu, pra mim, ontem eu estava assistindo Portuguesa do Rio de Janeiro, ali do Governador, acho que você contra o Cuiabá. Né? Acho que você estava assistindo alguma novela. Não, eu acompanho o futebol do Rio, né? Defendo muito, né? Então a Portuguesinha da Ilha do Governador ali, querida, né? Deu trabalho, o atacante perdeu um gol de peito ali, que era pra meter a cabeça no último minuto. Verdade. Ela pode jogar contra o Cuiabá, que é um time da Série A. Esse jogo pode acontecer na cidade do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador ali e tal. Por que o Nova Iguaçu não poderia jogar contra o Inter no Laranjão? Então, por exemplo, eu questiono isso. Por que o Vasco não pode mandar um clássico, por exemplo, contra o Flamengo em São Januário? Né? Mas aí não foi a opção do Nova Iguaçu? Deu o jogo? Então, aparentemente sim. Diante do veto ao Laranjão, não pode jogar lá, ele tem que... Mas por que... Então, por exemplo, a Portuguesa... Ela foi para Brasília, né? Podia ter ido mais perto. Não, é lógico que a gente sabe. O Nova Iguaçu é um clube pequeno, humilde, que precisa de recursos e tal. Certamente esse bom time que foi montado, muitos jogadores vão ser vendidos. E ele lucra fazendo um jogo... Vasco, recebe já uma cota fixa. Ele jogou com o Flamengo lá no Norte, sabe? Ele só joga fora de casa. Aliás, time pequeno no Rio de Janeiro, em geral, só joga fora de casa, né? O clássico contra os grandes é tudo... O Volta Redonda é uma exceção, né? Que consegue receber ainda os outros tudo... Não, tô aí, pro dinheiro, vai lá. Então, eu questiono que o Nova Iguaçu deveria ter o direito de jogar no seu estádio, no Laranjão. Também sou favorável, vocês sabem a minha opinião aqui sobre o Maracanã. Maracanã para todos também é para o Nova Iguaçu. A semifinal, no caso? Eu acho que poderia. Então, por exemplo, a gente vai ter um jogo... O Corinthians aqui vai ter que jogar contra o São Bernardo lá, que não é fácil. Você podia falar assim, mas a torcida do Corinthians é muito grande, não tem condição de segurar. Inventar qualquer coisa aí. Tem condição de segurança. Eu acho que tem uma questão... Não comporta um jogo que é só um mata... a questão do evento. Não por acaso a FERJ coloca em regulamento que as finais precisam ser no Maracanã. Aí tem a questão de como você trata o seu evento. Mas aí chega no final semifinal do Maracanã, não tem semifinal do Maracanã. Fecha. Não, então, pra mim, assim, é claro que eu acho que são 3 gigantes contra um humilde, né? E que tá fazendo por merecer ser mais respeitado, né? Ser ouvido. A briga que a gente tá vendo aqui no bastidor, que é Fla-Flu contra Vasco. Federação. Tá afetando o Nova Iguaçu tá ali meio que de intruso e ele também deveria ser respeitado pelas instituições. Alô, vascaíno! Agora você tem a chance de encontrar camisas personalizadas com frases que expressam seu amor incondicional pelo Vascão. Explore nossa incrível coleção de camisetas que celebram esse clube tão especial. E não deixe de conferir nossa categoria Fé, onde você encontrará camisetas com mensagens de amor e fé no coração. Não perca tempo, clique no link abaixo e visite nossa loja para descobrir todas as opções disponíveis. Mostre seu amor pelo Vasco com estilo.